Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods, seja bem-vindo ao canal do Codando TV. Eu quis gravar um vídeo meio que rápido aqui, porque eu acabei recebendo um link de um amigo meu, de um amigo meu, né, que eu acabei recebendo um link, e ele trouxe pra mim que é uma tendência que o mercado vai estar usando, que é uma metodologia que antigamente o pessoal usava muito na engenharia de software, e eu acho que agora vai voltar com força, com tudo, por causa das demissões em massas e layoffs. Eu já quis chamar de maneira bem rápida para estar explicando também pro Gabriel Moro, que tá comigo aqui, e pro Gabriel Magrinho, Gabriel, ótimo, pro Luiz Magrinho. Presente. Boa. E assim, antes de explicar, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, que, enfim, acho que o pessoal vai gostar bastante desse tipo de conteúdo. Porque, ó, sei lá, acho que todo mundo já usou alguma vez na vida aí, enfim, acho que a tendência, acho que a palavra correta é a moda, né? Acho que agora a moda vai ser essa. E aqui seguindo, não sei se você já ouviu falar, mas é a metodologia Extreme Go Horse. Ela é tão sólida e ela usa tanto tempo que ela já tem 22 pilares pra gente estar seguindo. A gente não vai falar todos aqui, eu vou falar algum deles que eu acho que são bem interessantes pra gente estar trazendo. Então, eu vou estar começando aqui agora, que eu tô bem animado, assim, eu tô bem empolgado. Acho que é uma tendência bem boa, assim, do mercado, então acho que vamos seguindo aqui. Eu não sei, vai dar ruim isso aí, hein? Porque não vi, abri o link aqui, achei que não é da pessoal aí dos processos, Scrum, não vão gostar muito. Não, mas ultimamente não tá tendo nem Agile nas empresas, por que não teria isso aqui? Mano, pelo menos é um segmento, entendeu? Você me chamou aqui pra ver essa merda. Calma aí, vai melhorar. Vamos mostrar, né? Vamos mostrar, fica calmo. Ó, cara, tem 22 pilares, Magrinho, vamos lá. Ó, pensou no Extreme Go Horse. Porque assim, o pensou no Extreme Go Horse, que é o primeiro, existe 3 formas de resolver um problema. Quanto mais você faz, mais você precisa fazer. São tudo baseado que você não precisa fazer nenhum tipo de refinamento, né? Porque a ideia... gente, é tudo baseado na eficácia. Você tem que ser eficaz. Então, entrega mais rápido, sem precisar pensar, mano, o que vamos ter que fazer, quais os impactos. Isso aqui é totalmente desnecessário, não sei se é a palavra, mas é totalmente opcional, tá? Isso aí, lembrando, tá, gente? A ideia é estar na realidade no mercado de hoje, com entregas rápidas, funcionalidades lindas, maravilhosas, mágicas, e isso aqui proporciona bastante esse direcionamento, entendeu? Ó, por exemplo... Extreme Go Horse é totalmente reativo. Gente, para quem trabalha com desenvolvimento, sabe que a programação é reativa, sabe que é algo que tá muito alta, sempre teve muito alta, e desde muito tempo isso aqui já tinha. Que é o quê? Quando tiver algum problema, a gente ataca o problema. A gente não precisa criar uma espaçonave com foguete, com tudo para ir para a Lua. Não. Cria tipo lá. MVP, tá? Tipo... Perfeito, cria MVP, e do MVP você... deixa lá, que eu já vou explicar os outros, assim, acho que é bem dinâmico, pra quando tiver algum problema, aí sim você taca de maneira mais efetiva, entendeu? Quantos pilares são isso aí que você falou? São 22 pilares. 22. Quem nunca visitou a cidade de Santos, dá uma pesquisada aí, prédios tortos de Santos. Aí pega esses 22 pilares, vai dar um prédio torto. E essa merda que vai dar aí, nesse negócio que o Rodrigo recebeu esse link. Você recebeu de quem isso, cara? De um amigo meu. Ah, entendi. Você me mandar o contato dele, não? Posso até passar o contato. Manda no final do... Sim, eu vou mandar. Eu vou até deixar na descrição, pessoal, o link de tudo, pra vocês estarem usando e propagando, mas assim, vem coisa melhor. Fica calmo, vou propagar, fica calmo. Tô calmo. O Magrinho, eu acho que não tá convencido, hein? Eu acho que vai demorar pra convencer ele. Mas tu já tá. Caralho, mano, não eu tô vendo assim, isso aí tem coisa boa também, não é tão ruim assim. Cara, eu vou chegar lá e no final, eu vou perguntar pra vocês, eu vou fazer uma pergunta, mas fica aí também você que tá assistindo, vamos lá. Eu vou pular isso aqui, né? Quem leu sabe, mas eu vou pular isso aqui. Mas vamos seguindo aqui. O item 7, ela não tem prazo. O que significa não tem prazo? Gente, por que a gente vai estimar prazo? Sendo que nossos clientes, o pessoal que talvez não participa do desenvolvimento, já dá os prazos para as coisas. A gente só se adapta a isso. Entendeu? Não sei se vocês já ouviram, tipo, cara, tem que vestir a camisa, sentimento de dono. Vocês têm que, você pensar mais na eficácia. E isso aqui ajuda muito. Porque se for já dado uma estimativa, antes de saber qualquer parte técnica, e já ter um prazo estabelecido, com uma expectativa que já foi propagada para todo mundo, que quando vai ser isso,
cabe nós cumprir isso, entendeu? Não importa de que meio seria, entendeu? Caraca, muito bom, hein? A última empresa que eu vestia camisa, aliás, eles davam camisa pra caramba, cara. A coisa que eles mais davam era camisa. Eles trabalhavam com como é que é o nome? Extreme Go Horse, né? Essa merda aí. Aí quando eles, pelos 2 meses, anunciou falência. O negócio pra dar bom, viu, Rodrigo? Então, mas calma aí. Isso é o ponto indo pro... Olha, faliu o bagulho. Aí você tem que ver se essa empresa, ela usou os 22 pilares. Porque não adianta nada a gente trazer exemplos de estar usando alguns pilares e achar que tá dando errado e colocar a culpa que esse processo tá dando errado. Às vezes tem isso. Por exemplo, um exemplo aqui. Seja autêntico, não respeite padrões. Porque no desenvolvimento de software, você vai ter que se preocupar com padrões. Hoje, é tipo futebol, tá? Hoje, as pessoas falam assim, o jogador brasileiro não dribla mais, acabou a autenticidade, acabou aquela assinatura, entendeu? É a mesma coisa com o desenvolvimento. Hoje entra a dev que vai fazer o padrão, que é 40 camadas. Já vou entrar nos taxas unitárias, mas, tem 40 camadas, tem uso de design patterns, tem 21 design patterns, tem 23, se não falar a memória. Aqui tem 22, tá ali. Então, não precisa necessariamente ficar respeitando tudo, entendeu? Não, peraí. Você tá mandando eu trocar os 24 design patterns por 22 pilares disso aí. É isso? É porque você tem que pensar que... eu vou sair da chamada, não. Não. Fica. Pra mim já deu. Não, você tem que entender. Pra aquele lugar, cara. Os 23, os 23 é usado para o desenvolvimento de software, correto? Eu pensei que era para fritar pastel. Esse aqui é utilizado para todos os processos da empresa. É diferente. O RH também usa. Eu posso até pegar uma pessoa da RH para codar. É esse? Vamos lá. O que está sendo meio crítico. Por exemplo, se você acha que não vai dar para fazer melhorias no código, já foi mapeado aqui, entendeu? Tudo bem que aqui a pessoa tem que ter um pouco mais de profundidade quando lê, né? Aqui tá escrito aqui, se iluda sempre com promessas de melhorias. Mas isso é, para quem não tem uma percepção um pouquinho, para quem tem, no caso, uma percepção um pouquinho mais rasa, não consegue ver a profundidade disso. Porque se você já estimar e já colocar o / to-do das coisas que tem que fazer, cara, que isso, Magno? Não entendi. Isso aqui é tipo uma biruta, eu tô vendo pra onde o vento tá indo, entendeu? Aí eu tô estimando com base no vento aqui. Então, mas eu já vou chegar nessa estimativa, mas assim, pensa bem. Não tem por que você estimar algo, é isso que você não tem na essência, sendo que não vai ser você que vai estimar. Mas não é a pessoa que vai fazer o teu serviço, ela vai... Gente, você tem que entender o seguinte, expectativas. Se eu acho que você pode fazer isso em uma semana, eu acredito na sua capacidade, é que vocês não conseguem ver o quanto de reconhecimento isso a empresa tá dando para aquele colaborador, entendeu? É você que acha, né? No caso, a equipe de desenvolvimento, foda-se. Eles não dão pitaco nenhum e aí isso é vestir a camisa, é isso? É vestir a camisa, porque a empresa tá indo pra frente, entendeu? Por exemplo, outro exemplo aqui que eu acho que é interessante. Pegando uma preocupação que você pode ter pensado, mas será que eu vou fazer gambiarra, né? Você pode ter pensado nisso, né? Aqui não existe gambiarra, gente. Isso aqui é o que foi preciso para ser feito. Por exemplo, você tá com fome. Você não vai fazer um banquete para 10 pessoas. Você vai fazer o seu prato para uma pessoa. Isso aí entendeu? É forte aí, Magrinho. Isso aí é forte. Então tu não precisa exagerar muito nisso. Fique tranquilo, não precisa raciocinar. É só fazer a parte eficácia, tá? Por exemplo, pegando um ponto aí que eu acho que vai ser legal aqui pra ti, até pra você também, Moro, entender um pouco melhor. Não tente remar contra a maré. Por exemplo, se é uma tendência isso de mercado, se for uma tendência isso de mercado, não adianta vocês, ou você que tá assistindo... Se persistir os sintomas ou bugs, o médico deverá ser consultado. Pensar, se eu fizer certinho aqui... Quer dizer, certinho é relativo, né? O que é certo, né? Mas enfim, se eu fizer aqui com padrões, com arquitetura, com tudo mais, vai dar bom esse projeto. Não adianta, sendo que a boiada toda tá indo fazendo com eficácia. Que essa é a palavra-chave, eficaz. É fazer a coisa de maneira eficaz. Sai mais barato, né? Sai mais barato. Olha aí. Vai sair barato pra caramba. Vai, no final do projeto sai bem baratão. Barato pra caramba. Tem um que é excelente aqui, eu não tinha me atentado, Vai, o Extreme Go Horse, ele é temporal. Lembra que eu falei que um amigo de amigo meu passou o link
que era uma coisa antiga e estavam fazendo muito na atualidade. Hoje em dia quase não tem, assim, quase é uma palavra muito forte, mas não tem tantos agiles nas empresas mais, né? Gente, isso aí não precisa. Isso é coisa do modinha, velho. Isso aí antigamente era coisa de modinha. Isso aqui, não vou entrar no mérito, isso aqui eu não concordo, mas é coisa de modinha em si. Então, essa coisa de momento, de modinha, gente, é tranquilo, tá mapeado. E a gente tem que ver que as coisas mudam, né? E a gente tem que se adaptar. Entendeu? Pior que eu sempre vi as pessoas falar que o mais forte se adapta, né? Não é isso aí, tem a ver, eu acho. Porque assim, tem alguns pontos que a gente possa até, ele é tão completo, esses 22, que tem coisas aqui... O Magrinho não tá convencido, hein, Rods? Eu acho que... que eu tenho que colocar... Ele vai sair da cor. Não, vou convencer, ó. Tem alguns pontos que eu vou até colocar aqui, eu vou até voltar aqui, ó. Eu não sei onde tá. Caralho, Rodrigo, é sério, cara. Eu não tô acreditando que você me chamou aqui pra ouvir isso. Cara. Não, vai melhorar. Vai cerebral no Rods aí, ó. Não, vai melhorar. Ó, vai. Por exemplo, esse aqui é legal, por exemplo. Se tiver funcionando, não rela a mão. Simples. Não, isso é verdade, isso aí é tipo, se o time tá ganhando, tu vai mexer, não mexe. Deixa ele quieto, né? Isso aí eu acho. E porque assim, você tá avaliando uma funcionalidade, ela já está pronta, ela já funciona em produção. Tudo bem, às vezes tem que aumentar as máquinas ali pra aguentar a porrada ali das coisas, mas isso é fase, isso aí é momentos, estações, né? Tipo estação de ano, né? Sabe? Vai passar. Vai passar. São detalhes, né? São detalhes, entendeu? Roberto Carlos. São detalhes. Então, se estiver funcionando, tu não precisa pensar, nossa, eu vou ter que fazer um débito técnico, eu vou ter que fazer uma refatoração, eu vou ter que colocar no radar, né? Que eu acho que é uma palavra que não sei se você já escutou, que é o radar. Tem 2 tipos de radar. Primeiro, o que eu já comentei, o quanto essa metodologia favorece o colaborador, que está sempre dentro do radar, que até eu vou falar um dos últimos ali que eu vou comentar, que se tá o nome da pessoa, ela que teria que resolver, entendeu? Então, tipo, isso faz com que dá uma grandeza para aquele colaborador e uma importância. Isso, é plano de continuidade de negócio, foda-se, né? Tipo, não tem... Mas de carreira, absurdo. O colaborador morreu... Aí fica lá o código, ninguém toca a mão, é bom mesmo. Código com vulnerabilidade esse ponto crítica. É forte, Ross. Então, mas aí você tá pensando, tá vendo que as suas variáveis prazo, é pensar em tragédia? A longo prazo olha, a longo prazo ferrou. Não, então, a gente não tem que pensar a longo prazo. Vocês estão pensando, a ideia é só entregar. Pior que tu vai ver as startups, às vezes o negócio é curto prazo, né, meu? Tem que funcionar a curto prazo, né? Tu vai ver. Tanto que a curto prazo, que às vezes nem faz teste unitário. Porque assim, convenhamos, que é tudo dev experiente, provavelmente que tá assistindo, se for dev experiente. Se for um dev não tão experiente, esqueça tudo que eu tô falando, pelo amor de Deus, mas voltando aqui, se for um dev mais experiente, não precisa fazer teste unitário. Eu já vi um cara falar uma vez que, tipo, tu faz teste unitário, tu escreve código, não escreve? Sim. Quanto mais código, pior é. É, porque vai ter que dar mais manutenção. Exato, ele não escreve. Cara, assim, sem zoeira. Esse ponto eu acho legal. Eu acho que tem pontos que o Magrinho levantou, eu acho que dá pra gente construir uma metodologia em cima dessa aí, entendeu? Porque isso aqui... Caralho, o Magrinho vai se matar. É sério, eu vou sair daqui, velho. Não sai não. Calma, tá terminando. Eu vou até pular, mas assim, essa parte de qualidade é muito importante, porque só tem qualidade quem enxerga. Não precisa ter qualidade. Funcionando ali no fluxo normal, funcionando no usuário final... Não precisa, tá tranquilo. O Happy Path, que a gente chama, né? Aí não tem nenhum tipo de teste lá. Não, pra que teste? Colocar a mão lá. Pra quê? Pra depois você refatorar, melhorar o código, refinar, refatorar os testes que vão quebrar todos. Deixa cair na mão do cliente, vai ficar bonito. Fica bom, cara. O cliente vem na tela vermelha lá, né? Só que aí tem uma boa... Xizão lá, Só que aí tem uma boa percepção. Na cara dele. Ou ele tentando reservar a passagem de avião dele e o negócio não reserva, cara. Então, mas porra, aí... eu já ia estar, meu. Já tá dando um negócio. Não, eu não... Mas aí tem uma percepção. Por exemplo, se cair isso no usuário final é um fracasso, certo? Você falhou no seu desenvolvimento e chegou no usuário final. Certo? Só que esse fracasso e sucesso, ele é muito relativo, né? Ele é muito de momentos. E isso também, ele faz parte aqui no Extreme Go Horse. Porque
o fracasso faz parte da vida, né? Então, verdade, você não pode ter receio de fracassar, entendeu? Quem nunca fracassou, né? Tu vai ver. Até porque, logo depois de um fracasso, tem um sucesso. Porque você, de maneira reativa, atacou o problema iminente ali e resolveu. Cara, só de você não estar escrevendo teste unitário, você já é um fracassado, tá, cara? É uma puta de um fracassado, mano. Já fica aqui o recado. Se você não faz isso, cara, você é um baita de um fracassado. Você já iniciou tua carreira fracassado. Assim, fracassado ou não, tem um ponto que eu acho que é bem legal aqui também, que é... Tem um ponto que é, o problema só é seu quando o nome está no doc da classe, né? Nunca põe a mão numa classe cujo o autor não é você. Que foi um pouco que eu falei, né? Pra falar a verdade, né? Que é o reconhecimento da empresa naquele colaborador para estar executando aquilo, né? E eu acho assim, gente, essa metodologia que um amigo de amigo meu passou para mim, eu acho que pode ser uma tendência bem grande aí do mercado aí de desenvolvimento com as empresas fazendo os layoffs e tudo mais. Ainda mais que, assim, o pessoal de agilidade também já não tá tanto presente, então acho que é mais tranquilo. Vai ter até bootcamp, né? Pra ensinar essas metodologias. Pode ter bootcamp. Quem tiver interesse em fazer algum curso de bootcamp e quiser divulgar aqui no Codando, fica à vontade aí, a gente deixa a porta aberta. Caralho, não faz isso, mano. Você tá louco? Não dá o canal, né? Cara, não, mano, não. O Magrinho não foi convencido, Roda. Não foi? Não conseguiu. Olha... Infelizmente, que pena a gente não convenceu o Magrinho. O Moro acho que foi um pouco mais convencido. Um pouco, Tá, vocês dois estão ficando loucos, cara. Agora, eu só vou te fazer uma pergunta até pra encerrar o vídeo, Magrinho. Meu Deus, vai. Isso aqui, desses 22 pilares, você achou isso muito surpreendente já ter acontecido em alguma empresa? Não, surpreendente não é, cara. Surpreendente não, porque isso aí já aconteceu, já, né? Isso aí os caras estão usando isso aí, não sabe o nome, então. A gente já sabe o nome, tá aí. E, bom, gente, esse aqui é um recado aí que a gente quer dar aqui do Codando TV, referente a tudo isso. Um pouquinho também essa metodologia. Queria agradecer aí o Luiz Magrinho e o Gabriel Moro por ter participado aí desse vídeo comigo. Deixe nos comentários o que você achou e explica um pouco sua experiência também, beleza? Fechou, gente. Valeu. Tentamos fazer uma sátira, né? Como você pode ter visto. E a mensagem que eu quero passar é: se você viu, se sentiu um pouco incomodado, ou até deu um pouco de risada de maneira triste, né? Ou lamentável, para falar a verdade, isso é bom. Então, use esse vídeo como um momento de reflexão para estar levando para sua empresa, para saber se está acontecendo. Às vezes pode estar acontecendo e a própria empresa não tem ciência. E eu acho que vale a pena as discussões sendo positivas, né? Para agregar sobre qualquer tipo de assunto, eu acho que esse pode ser um deles.